Amados irmãos e irmãs, paz e bem, eu sou Frei Mendelson e estou aqui para contar mais uma história da sabedoria franciscana. O acontecimento que é relatado nos livros dos Fioretes, nas fontes franciscanas, o encontro de Francisco com o lobo de Gúbio. Conta a história que certa vez Francisco foi visitar a cidade de Gúbio e ao chegar nesta cidade, foi informado pelos moradores desta cidade que havia um lobo feroz que estava atacando os moradores, que estava atacando os animais, as fazendas, que estava atacando as criações daquele povo. E então o povo apavorado saíam de suas casas sempre armados, porque se encontrassem um lobo, eles se defenderiam do ataque do lobo feroz. Francisco, então, desconfiando de tal relato desse lobo feroz e querendo compreender o que estava acontecendo, decide visitar e encontrar este lobo. Decide ir ao encontro deste lobo e ali dialogar com ele. Os cidadãos daquele local ficaram muito esperançosos, pois a fama do pobrezinho de Assis já se espalhava por diversos locais e eles já sabiam que Francisco poderia resolver milagrosamente esta situação. Francisco então vai para a floresta de Gúbio à procura do lobo feroz. E ao chegar em certa localidade da floresta, o lobo se apresenta a Francisco com os seus dentes raivosos, pronto para atacar Francisco. Porém, impressionantemente, o lobo começa a perceber as intenções de Francisco, quando Francisco se aproxima do lobo e diz: Irmãozinho lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, levante, por favor, a sua patinha para mim. E então o lobo começa a perceber o amor e carinho das palavras de Francisco, a forma respeitosa e não feroz que Francisco se comunica com ele. E assim se aproxima de Francisco e põe a sua pata na mão aberta de Francisco. E então Francisco, percebendo que teria ganhado a confiança do irmão lobo, começa a falar para ele: Querido irmão lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante vou cuidar de você, meu irmão. A cidade vai lhe dar comida, já que por culpa das pessoas a floresta ela não lhe oferece mais o alimento necessário. Você vai poder entrar em minha casa e vou lhe dar comida. Assim, seremos sempre amigos. Por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade, pois de agora em diante terá acolhimento, comida e carinho. Desta forma, não precisará mais matar ou agredir alguém para sobreviver. E com essa promessa, o lobo nunca mais atacou nenhum homem, nem animal daquela cidade. E os moradores adotaram aquele lobo e não o viam mais como lobo feroz. O que essa história de Francisco nos dá de sabedoria, de ensinamento para a nossa vivência cristã. Vocês já perceberam que às vezes, na relação com o outro, com o nosso irmão e nossa irmã, nós podemos acabar enxergando como o irmão e a irmã um lobo feroz? Às vezes nós rotulamos alguém e a nossa relação com esta pessoa é uma relação onde estamos sempre armados para nos defendermos ou atacarmos na presença daquela pessoa que nos incomoda. Muitas vezes, ao invés de fazermos como Francisco, que foi ao encontro do lobo desarmado, nós vamos armados como os cidadãos daquela cidade de Gúbio, com medo do lobo feroz e prontos para atacar.
Perceba que Francisco, ao chegar em Gúbio, escuta a versão dos moradores de Gúbio, que falam que estavam sendo atacados por um lobo feroz e tinham muito medo deste lobo feroz. Não queriam nem encontrá-lo. E se por acaso encontrassem, estavam prontos para atacar este lobo. Viam o lobo como um vilão. Perceba que Francisco questiona em seu coração a imagem do lobo feroz. Decide tomar uma postura. Eu irei ao encontro do lobo na floresta. Francisco vai ao encontro do lobo sem esse preconceito dos moradores, sem esse conceito formado antes de conhecer o lobo. Ele vai à floresta não com a mentalidade de que aquele lobo é um lobo feroz. Ele vai à floresta para compreender qual a necessidade do lobo de Gúbio. O lobo, naturalmente, por ser atacado pelas pessoas da cidade de Gúbio, pensa que Francisco vai fazer o mesmo, irá atacá-lo. Por isso encontra Francisco com os dentes à mostra, com muita raiva e ferocidade, pronto para se defender daquele homem que estava se aproximando da floresta. Mas por outro lado, Francisco fala uma palavra doce, de paz: irmãozinho lobo. Este gesto de paz através das palavras dóceis desarma o lobo. E então o lobo se aproxima de Francisco e põe a pata na mão de Francisco. E ali Francisco compreende quais são as necessidades do lobo. Por causa da caça em sua floresta, não tinha mais alimento para o lobo. E por isso o lobo invadia a cidade para encontrar alimento. Por sua vez, porque o lobo invadia a cidade e era agredido pelos moradores para espantá-lo de lá, o lobo se tornava feroz. Porque na realidade os moradores não compreendiam a necessidade do lobo. E o lobo se defendia do ataque daqueles moradores. Muitas vezes em nossas relações e entre irmãos e irmãs, nós não nos reconhecemos mais como irmãos e irmãs, mas vemos o outro como um lobo feroz. Francisco nos ensina a nos desarmarmos e encontrar o outro, para enxergar nele não um lobo feroz, mas o meu irmão e irmã. Entender qual a necessidade do meu irmão e irmã e podermos firmar com os nossos irmãos uma aliança de paz. Outra lição que a história do lobo de Gúbio nos traz é a partilha. Francisco propõe que os cidadãos alimentem aquele lobo, cuidem e deem amor ao lobo. E dessa forma os moradores da cidade acolhem o pedido de Francisco e começam a cuidar do irmão lobo. Começam a dar-lhe alimento e carinho. E ali é selado a paz entre o lobo e os moradores. Precisamos aprender com São Francisco e com o irmão lobo a selarmos entre nós a paz. A oração de São Francisco, atribuída a ele, inicia assim: Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Que nós acolhamos o nosso irmão, sendo instrumentos de paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.